Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia, a paz do Senhor. Juntos para mais uma leitura, Evangelho de Lucas, capítulo 23, e a partir do verso 8. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo, e escarnecendo dele, fê-lo vestir de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Depois de 3 anos de ministério, agora Jesus está passando por um processo de julgamento. Muitos viram seu ministério e muitos deram o seu veredito. Muitos avaliaram ensinamentos, as suas obras e o seu comportamento. Os versículos anteriores mostram uma assembleia sendo realizada e nesta assembleia os religiosos deram um veredito e eles disseram: não necessitamos mais de ninguém, nenhum testemunho a mais. Isso nos basta. Essa palavra é suficiente. Não precisamos mais de testemunha. O veredito é culpado, é digno de morte, mas eles não lançam mão, eles não o fazem. Eles o levam até a presença de Pilatos e o líder político, ouvindo, vendo, dá o seu veredito. Não vejo nele culpa alguma. Mas ele não faz o julgamento, não dá a sua sentença, simplesmente transfere a sua responsabilidade e o envia a Herodes. Herodes, o texto diz que se alegrou sobremaneira, pois há muito tempo ele queria vê-lo. Muito ele tinha ouvido a respeito de Jesus Cristo. E o texto diz que, além disso, ele esperava também ver algum milagre. Se alegrou, porque havia ouvido falar muito a seu respeito, e ele queria vê-lo. E ele se alegrou com este encontro, com a oportunidade que ele teve, com o privilégio de ver o Senhor. Queria vê-lo, queria ouvir e também queria ver sinais. E o texto diz que, diante de Jesus, ele faz muitas perguntas. Ele, de muitos modos, o interrogava. Porém, Jesus nada lhe respondia. Alguém que já tinha ouvido tanto a respeito de Jesus. Alguém que tinha uma expectativa. Alguém que queria vê-lo. E ele teve a oportunidade e ele viu o próprio Senhor com os seus próprios olhos. E ele ouve, e ele ouviu. Mas ele fez perguntas que o Senhor não respondeu. Não sei quais as perguntas, não sei quais os questionamentos, mas certamente não era nenhum que Jesus achou que deveria ser respondido. Certamente não estava relacionado à sua salvação. Certamente havia curiosidades. Certamente muitas perguntas foram feitas.
mas nenhuma delas digna de resposta. O Senhor se calou. De muitos modos o interrogava, Jesus, porém, nada lhe respondia. E ainda nesse contexto, novamente os religiosos entram em cena. E os principais sacerdotes, os escribas ali presentes, o acusavam com grande veemência. Havia acusação, já havia um veredito, mas eles não lançam mão, eles não usam a sua própria mão para tirar a vida de Jesus. Eles querem que outro o faça. Eles passam a responsabilidade para Pilatos. E Pilatos tenta levar essa decisão para um outro líder, para um outro político. Mas aqui nós temos, diante desse quadro, uma atitude por parte de Herodes. Depois de se alegrar, depois de ouvir, depois de fazer tantas perguntas, ele e também os seus soldados tratou-o com desprezo, escarneceram dele e fez vestir de um manto aparatoso e o devolve a Pilatos. Nenhuma sentença, nenhum julgamento, apenas desprezo, apenas escárnio, e devolve-o vestido de uma túnica, de um manto aparatoso. Este é devolvido. Jesus Cristo é devolvido a Herodes. E alguém precisa tomar essa decisão. Alguém precisa pronunciar a sentença. A palavra precisa se cumprir, a profecia precisa se cumprir. Jesus veio a este mundo, Jesus entregou a sua vida, ele se deu. E ele veio com esse propósito. Mas aqui uma decisão precisa ser tomada. Precisamos avaliar, precisamos chegar ao nosso veredito, precisamos nos pronunciar. E talvez, como os religiosos, ele é digno de morte. Talvez a tua posição seja diferente. Talvez a tua posição seja a mesma que o ladrão na cruz vai tomar. Nós somos merecedores. Nós somos dignos de morte. Mas ele nenhum mal fez. A culpa é nossa. O pecado é nosso. Nós somos dignos de morte, mas Jesus não. Mas é necessário nós pronunciarmos, é necessário darmos o nosso veredito. E de novo, no texto posterior, nós vamos ver de novo esta responsabilidade, de novo o julgamento, a decisão vai estar na mão de Pilatos. E o que nós faremos? A pergunta feita é: o que nós faremos de Jesus chamado Cristo? Nós temos que decidir. O que é que nós vamos fazer de Jesus? Que Deus abençoe a tua vida. Tenha um bom dia. É o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.